Notícia na manhã. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da CBN Diário Marli Cristina Escomasson. Tá correto? Tá certo. Prazer em recebê-la, Marli Cristina. Marli é jornalista, veio para Santa Catarina em 1985. Veio para trabalhar no Diário Catarinense, que foi para as bancas no dia 5 de maio de 86. Ela veio para cá no final de 85. Ela é natural de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. E acaba de lançar um livro chamado O Caminho do Ouro Norte-Americanos na Ilha de Santa Catarina, em parceria com um pesquisador que morou 40 anos nos Estados Unidos, hoje mora na Europa, que é o Jeff Franco, e que conta uma história que é fruto de uma pesquisa muito interessante. E eu vou pedir a ela que nos conte a origem do livro. Como é que você soube desta participação, desta presença dos americanos aqui? Por que isso aconteceu? Em que época foi? Enfim, nos dê detalhes, por favor, Marli. O livro trata de um período de 7 anos, que vai de 1849 a 1856. Ele trata da passagem de milhares de norte-americanos pela ilha de Santa Catarina que estavam envolvidos na corrida do ouro. Existem centenas de milhares de manuscritos dessa época, porque esses homens, eles faziam o contorno da América do Sul para chegar na Califórnia, e eles ficavam 6 a 8 meses trancados dentro de barcos, e a única coisa que eles tinham para fazer é escrever. Então eles escreviam sobre a experiência que eles estavam vivendo. O que acontece é que a viagem dos Estados Unidos não podia ser feita por dentro, porque não havia estrada, tinham os índios que eram muitas montanhas e rios caudalosos. Não existia o canal de Panamá, e ali tinha muito pirata, muito bandido e muita doença. Então, qual é o caminho que eles já conheciam que era mais fácil de fazer? Era contornar a América do Sul. Isso dava em média uns 27 mil quilômetros, uma viagem de 6 a 8 meses. Quer dizer, eles tomavam um barco na região de Nova York, enfim, e saíam pelo Atlântico. Não havia o canal de Panamá, que eles poderiam ter cortado por ali, hoje é o que é feito, mas então eles tinham 1849 aproximadamente. Eram tipo caravelas, não é isso? Veleiros. Veleiros mesmo. Depois no final vapor. Sim. E por isso demorava tanto. Mas talvez demorasse menos, ou proporcionalmente era mais seguro enfrentar o perigo do mar do que cruzar a pé todo os Estados Unidos, exatamente. Até porque não haviam estradas, começaram a surgir, como a senhora mesmo citou, tinha os índios que eram ferocíssimos. Muitos rios, muitas montanhas. Muitos rios, muitas montanhas. E o interessante é que nessa época, o presidente americano, que era, na época, era James Polk, não é isso? Sim. Ele estimulou as pessoas a conquistarem o Oeste. Exatamente. Teve um discurso dele que foi histórico, que foi como um estopim para todos se atirarem a querer chegar na Califórnia de qualquer jeito. Quer dizer, quem chegasse do outro lado dos Estados Unidos, tomasse posse de uma terra, seria dele. Era dele. Não precisaria pedir para ninguém que o Estado reconheceria. Exatamente. Pois olha. E esses viajantes, eles tinham que parar a cada 2 ou 3 meses, porque eles acabavam a água, não tinha comida, eles não tinham como refrigerar, e a primeira parada sempre acontecia ou no Rio de Janeiro ou aqui em Santa Catarina. Vinham direto de lá, passavam pelo Golfo do México e desciam. Desciam. E eles paravam por aqui geralmente uma semana a 1 mês, se o barco estivesse muito avariado. Sim. Bom, eles se abasteciam aqui novamente, permaneciam por aqui 1 mês ou aproximadamente, e depois tocavam barco em direção à volta lá embaixo na terra, a chamada Terra do Nunca, até o fim do mundo da Argentina, e subiam pelas costas do Chile em direção E o Jeff teve então
acesso a dezenas de manuscritos que descrevem a ilha de Santa Catarina. E a descrição deles se repete, eles achavam que tinham chegado no paraíso. Sim. Eles ficavam maravilhados com a exuberância do verde, com a qualidade, a quantidade, a variedade de frutas, com a água e, sobretudo, com o café. Eles achavam o café saborosíssimo. Sim, sim. E eles o livro tem descrições da Bahia Norte belíssima. Sim. Eles chamavam o Cambirela de Andes brasileiros. O Cambirela olha, e acabou se tornando, de certa forma, agora, há pouco tempo, quando caiu aquela nevasca. E até as borboletas para eles eram diferentes das deles. As nossas eram mais ágeis, mais espertas. Mais coloridas e tudo mais. Exatamente. Houve até a história de uma senhora nova-iorquina, Elisa Woodson, que participou de um escândalo lá na Guarda Feminina, montou um barco e veio embora cheio de mulher para levar para a Califórnia. Porque não existiam mulheres, né? Eram poucas as mulheres, a proporção era de 100 para 1. Meu Deus, que briga. O ouro talvez tivesse outro nome, e então. Essa senhora ficou uma semana aqui, mas ela ficou só em Anhatomirim. Anhatomirim. Que eu imagino que onde os barcos, não eram tão barcos muito grandes, imagino eu, podiam passar pela Bahia, pela parte interna da Bahia. Era muito difícil eles chegarem a Desterro, porque não havia calado para ir, então eles paravam em Anhatomirim. E pegavam barcos pequenos, certamente. Bom, essa história, ela foi até esse período que a senhora disse, 1856. Isso. Por que exatamente? Porque foi feito a Estrada de Ferro do Panamá e já estava quase pronta a Estrada de Ferro interna dos Estados Unidos. Ah, tá certo. Que é justamente o caminho para o oeste, para o distante oeste, Far West, né? Exatamente. Far Oeste. Há, inclusive, desenhos rascunhados a bico de pena, como o Debré fez no Brasil quando por aqui passou, nesses documentos que foram encontrados? Do Debré não, mas existe... Não, eu digo, há documentos com rascunhos semelhantes ao do Debré? Existem, eles desenhavam tudo. Muito. Os homens vinham com vestidos a caráter, como se fossem cowboys, como a gente chama? Exatamente, o que mais me surpreendeu foi isso, que eles eram aquilo que nós chamamos de cowboys. Cowboys. Exatamente. Pois olha, nós tivemos possivelmente brigas aqui na ilha, duelos entre cowboys? Sim, porque eles eram jovens de 20 anos que estavam finalmente em terra firme depois de 2, 3 meses no mar. Eles bebiam muito, eles queriam fazer festa. E tem episódios, inclusive um com a morte de um, e depois desse, o governador, ele proibiu que saíssem mais de 8 passageiros de barco por vez, mas não adiantava muito a proibição. Mas foram poucos os conflitos, eles ficavam maravilhados com a hospitalidade do pessoal daqui. Dizem que os chilenos acabavam pegando carona nos barcos porque ficaram fantasiados e entusiasmados com a febre do ouro da Califórnia. Exatamente. Isso não aconteceu aqui? Isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque não existe registro disso. De que catarinenses tenham pedido carona nos barcos? Não existe registro. E outra coisa que me surpreendeu bastante foi que essa história ficou apagada da memória de Santa Catarina. Pois olha, é algo que realmente mexe. Porque ela está só em documentos em inglês, que são esses manuscritos descobertos. Bom, e alguns se apaixonavam também. E acabavam ficando por aqui? Nós temos, inclusive, por exemplo, a família Caticate, que é uma família de um deles que... Inclusive com nomes de ruas aqui. Ele foi um cônsul muito importante e existe até hoje. Pois é, isso mesmo. Bom, tá aqui, ó, Caticarte, a pompa do pequeno comandante, não era nada de perto do seu genro, figura pitoresca, descrita nos diários que aportaram em Santa Catarina.
1820 ele teria aportado no final desta década. Bom, morreu aqui. Morreu aqui. Ele e outro cônsul que morreu aqui foi o Wellington. Eles se tornavam cônsul, imagino, porque eram os únicos do americanos e não tinha ninguém que representasse. Não. Eles já vieram havia uns que vinham como cônsul. Como cônsul já. Foram 8 no total. O consulado aqui durou 50 anos. Mas designado para Santa Catarina? Exatamente, para Santa Catarina. Talvez porque outros navios já vinham aportar aqui. Exatamente, porque era um ponto de parada bem importante. Que interessante. Bom, o livro O Caminho do Ouro, Norte-Americanos na Ilha de Santa Catarina, editado pela Insular, tem a apresentação do Amilcar Neves, da Academia Catarinense de Letras. Diz aqui, já ouviram falar de gaúchos e argentinos na ilha? Não foi diferente naquele tempo, mas só que com americanos. Saborosíssima a história que cá se conta. Aproveitem e deliciem-se. O lançamento oficial do livro... Quinta-feira, dia 5, quinta-feira, às 19 horas no Badesc, são todos convidados. No Badesc, aqui na Mauro Ramos, no Espaço Cultural do Badesc. Muito bem, muito grato por sua vinda aqui aos nossos estúdios e eu, mais uma vez, chamo a atenção. A Caminho do Ouro, não é o caminho, não, é a Caminho do Ouro, quer dizer, é a saída dos americanos lá dos Estados Unidos pela costa leste, a caminho da costa oeste, a caminho da região da Califórnia, em busca do ouro. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite. Agora são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16, e eu vou aproveitar, só vou lembrar, e talvez seja do vosso conhecimento, mas eu tenho um livro bastante antigo, um livro escrito em português, chamado, Bandeirantes e Pioneiros, que tenta explicar sociologicamente a nossa formação da América do Sul, especialmente do Brasil, em relação à formação cultural dos americanos, pela forma como os dois países tomaram posse do seu lado oeste. Aqui os bandeirantes invadiram as selvas, aprenderam índios na marra, mataram, pintaram e bordaram e conquistaram efetivamente. Ao passo que lá eles tentaram negociar com os índios, por isso que chamam de pioneiros muito antes de simples bandeirantes. E eu achei muito interessante, eu tenho esse livro ainda e está à sua disposição, pelo que eu vejo, a senhora gosta muito desse lado da história. Exatamente. Bandeirantes e pioneiros. Muito interessante. O livro vai ser lançado 10 horas, já dissemos, quinta-feira, Badesc, não tem problema, a partir das 19 horas, isso, então tá. E estará certamente à disposição nas principais livrarias ou pela editora Insular. A Caminho do Ouro, Norte-Americanos na Ilha de Santa Catarina, de autoria da Marli Cristina Escomason e do Jeff Franco.